Berens da Silva Ensfeld. A temática em questão nesse julgamento é extremamente sensível. Os argumentos colocados na tribuna já deixam isso claro, inclusive as visões divergentes entre os amicus curiae aqui já demonstra que o tema não é fácil. Na realidade, quando falamos de benefício de prestação continuada, estamos falando de um benefício que vai atender pessoas que vivem em situação de necessidade, de hipossuficiência, miserabilidade mesmo. E apenas em um acréscimo aos argumentos que trago no meu voto, gostaria de destacar um ponto, porque foi trazido na tribuna, sobretudo pelo INSS, a questão do impacto econômico dessa decisão. Acho que temos que valorizar sempre, levar em consideração os impactos econômicos, porém, também acho que quando estamos falando de um benefício assistencial de prestação continuada, temos que olhar também o impacto econômico na vida dos assistidos, e não apenas o impacto orçamentário. Então, se por um lado, decisões relacionadas a benefício de prestação continuada podem sim ter impacto econômico geral para o país, com efeitos orçamentários, mas a gente não pode esquecer que também no campo do micro-orçamento doméstico das pessoas em situação de vulnerabilidade social, nossas decisões também produzem impactos relevantes. Mas, dito isso, passo aqui, de maneira resumida, a apresentar o voto que já faço juntar aos autos. O benefício de prestação continuada, ele apresenta, como um dos seus requisitos, a caracterização da condição de deficiência. E, atualmente, o conceito de deficiência, que está previsto no artigo 20, parágrafo 2º da Lei Orgânica da Assistência Social, diz que é pessoa com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. A grande questão, em julgamento, no presente caso, é se a metodologia para se avaliar essa deficiência, a avaliação biopsicossocial, ela é excepcionada no caso de visão monocular. Para que a gente possa chegar a uma conclusão sobre esse tema, precisamos, antes de mais nada, tentar entender o que significa esse conceito de deficiência trazido na Lei Orgânica da Assistência Social. E começo dizendo que essa norma, esse conceito, ele não surge com a LOAS, mas sim com a Convenção de Nova York sobre os direitos das pessoas com deficiência, um instrumento com status normativo de emenda constitucional na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Então, o atual conceito constitucional e convencional de deficiência é também reproduzido na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e ele indica, esse é um ponto importante, que o elemento central da ideia da deficiência, do conceito de deficiência, é a desigualdade de oportunidades de participação plena e efetiva na vida social. Deficiência, portanto, não significa a impossibilidade de trabalhar ou de exercer qualquer outra atividade, mas sim a existência de um número reduzido de oportunidades de participação social em comparação com uma pessoa que não tenha impedimentos. O impedimento, que pode ser de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, quando associado a barreiras de múltiplas espécies, provoca uma redução de chances de efetiva participação social. Em outras palavras, a pessoa com deficiência enfrenta desafios adicionais em comparação com as demais pessoas. Agora, isso não significa que a pessoa com deficiência não possa aproveitar essas chances reduzidas que se lhe apresentam. Mas para ela, o cenário será sempre mais desafiador. Um exemplo, só para que possamos visualizar esse ponto do debate e ajudar e auxiliar nessa compreensão do conceito. Podemos imaginar uma pessoa com paraplegia. Por não movimentar as pernas, ela tem um impedimento, ela não caminha. Essa condição reduz suas chances de participação social. Por exemplo, é mais difícil a ela acessar o segundo andar de um prédio, usar transporte público, ou até mesmo se deslocar dentro da própria casa. Isso quando a gente compara com as pessoas que caminham. Agora, não quer dizer que esse indivíduo não conseguirá praticar todas essas atividades, mas sim que para ela há desafios adicionais. E não por outro motivo, a própria Turma Nacional de Uniformização afirma que invalidez ou incapacidade não se confundem com deficiência, pois é possível que a gente tenha deficiência mesmo num cenário em que a incapacidade e a invalidez não existam. Isso é sumulado pela Turma Nacional no seu verbete 48, que tem a seguinte redação: para fins de concessão de benefício assistencial de prestação continuada, o conceito de pessoa com deficiência, que não se confunde necessariamente com situação de incapacidade laborativa, exige a configuração de impedimento de longo prazo, com duração mínima de 2 anos, a ser aferido no caso concreto desde o início do impedimento até a data prevista para a sua cessação. Então, o primeiro ponto é: deficiência não é incapacidade ou impossibilidade de realizar alguma atividade. Agora, se por um lado isso é verdade, por outro lado, também é fundamental a gente destacar que nem todo impedimento é suficiente para caracterizar a deficiência. É possível que uma pessoa tenha impedimentos que não produzam desigualdade de oportunidades, pois não chegam a ficar em uma situação de desvantagem em comparação com as demais pessoas. Esse é um ponto muito importante. Deficiência não é apenas um impedimento,
A deficiência é um impedimento que, quando associado a barreiras, coloca o indivíduo nessa situação de desvantagem, quando em comparação com outras pessoas que não têm o impedimento. Então, o fato é que o conceito de deficiência, por estar focado na ideia de igualdade ou desigualdade de oportunidades, depende sempre de comparação com situações paradigmas. Assim, identificado o impedimento, é necessário avaliar se, em razão de barreiras enfrentadas pela pessoa, esse impedimento, com a associação com as barreiras, provocam uma redução das chances de participação social daquele indivíduo. E é por isso que a avaliação da deficiência não pode ser exclusivamente médica, exigindo-se uma análise biopsicossocial. Essa é uma exigência que consta na Lei Orgânica da Assistência Social. O parágrafo 6º do artigo 20 da Lei 8742, de 93, fala expressamente que a concessão do BPC, no caso da deficiência, fica condicionada a uma avaliação médica e uma avaliação social. Essa avaliação social não é a avaliação das condições econômicas exclusivamente, não é a avaliação da hipossuficiência econômica, é uma avaliação social que integra a análise da deficiência. Também, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência exige avaliação biopsicossocial. Isso está previsto no artigo 2º da lei, e no seu parágrafo 1º há a especificação do que deve ser avaliado. Devemos olhar os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, mas também fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, limitação no desempenho de atividade, restrição à participação. Tudo isso deve ser considerado para que a gente possa verificar se a pessoa possui ou não deficiência. E até mesmo a Constituição faz referência à avaliação biopsicossocial, apesar de não fazer referência expressamente quando trata da assistência social, mas ao tratar do benefício de aposentadoria para a pessoa com deficiência, hoje nós temos expresso na Constituição, no artigo 201, parágrafo 1º, a necessidade de avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar para caracterizar a deficiência. Será que, e aí o ponto controvertido, a visão monocular seria uma exceção a essa avaliação biopsicossocial? A questão se coloca porque a Lei 14.126 de 2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial. E é difícil, de fato, chegar a uma interpretação adequada dessa norma. Eu confesso que variei a minha própria interpretação ao longo dos anos a respeito do teor dessa lei, mas quando a lei diz que fica a visão monocular classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, no caput do artigo 1º, a gente não pode esquecer que existe um parágrafo único nesse artigo. E o parágrafo único remete à avaliação biopsicossocial lá da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O parágrafo único diz: o previsto no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplica-se à visão monocular. Então, nós temos previsão expressa na lei de aplicação da avaliação biopsicossocial nessa circunstância. Então, vamos aqui caracterizar a controvérsia da seguinte maneira: a decisão recorrida afirma que o diagnóstico da visão monocular não é suficiente para caracterizar a deficiência e por isso permanece a necessidade de avaliação biopsicossocial. Já o paradigma apresentado nesse incidente diz que o diagnóstico de visão monocular, por si só, em razão da Lei 13.146, é suficiente para caracterizar a deficiência. Evidentemente que essa opção do legislador, por definir a visão monocular como deficiência, ela produz efeitos jurídicos. Não pode ser considerado letra morta, evidentemente. Mas a alegação, então, por isso, a alegação de inaplicabilidade da Lei 13.146 nos casos de benefícios assistenciais, ela não encontra amparo em qualquer norma. É uma interpretação equivocada mesmo. O conceito de deficiência, ele é um só. Tá? Ele tem matriz constitucional, convencional, aplicado a todos os efeitos legais. A gente não pode dizer que o que é deficiência para o BPC não vai ser para a aposentadoria. É um conceito de deficiência apenas. Tá? Agora, a questão é saber se esse conceito de deficiência é excepcionado, no caso de, ou se a avaliação da deficiência é excepcionado na visão monocular. Me parece que o efeito que a gente vai extrair da Lei 13.146 é apenas um, né? De que ela descarta a possibilidade da gente não reconhecer a deficiência de maneira prima facie, no caso de visão monocular. Aquela situação, não, visão monocular não pode ser deficiência. É isso que a lei quer evitar. A lei quer evitar uma análise que, a princípio, descarte a condição de deficiência para a visão monocular. Porém, e aí permanece a questão: será que qualquer situação de visão monocular, independentemente do grau ou das questões sociais que a envolvam, caracteriza a deficiência? E a resposta é não. Aliás, como julgamentos como esse envolvem matérias que vão além do direito, além dos amicus curiae, dos amici curiae habilitados, eu, por iniciativa aqui desta relatoria, o Conselho Federal de Medicina foi intimado a se manifestar sobre a questão. E foi muito interessante a manifestação técnica do Conselho Federal de Medicina, que todas as partes e amici curiae tiveram vistos e puderam se manifestar, falando o seguinte: primeiro ele vai definir o que é visão monocular, dizendo o seguinte: a visão monocular é uma condição oftalmológica caracterizada pela presença de visão funcional em apenas um dos olhos, com comprometimento irreversível do outro olho. Do ponto de vista médico, considera-se visão monocular quando há cegueira em um dos olhos, acuidade visual igual ou menor a 0,05 no olho acometido, ou campo visual menor que 10 graus, e visão normal ou próxima do normal no olho contralateral. E o mesmo parecer indica
que essas limitações funcionais enfrentadas por uma pessoa com visão monocular, né, quais são essas limitações, e aí é o ponto importantíssimo, esclarece que há diferentes níveis de acuidade visual e de visões monoculares. Por outro lado, há um rol de atividades que não podem ser exercidas por pessoas com visão monocular, mas esse rol é variável de acordo com o nível de restrição visual. O parecer afirma ainda que a possibilidade de uma pessoa com visão monocular exercer suas atividades pode ser significativamente influenciada por diversas barreiras externas. E, de modo ainda mais explícito, afirma o Conselho Federal de Medicina que, do ponto de vista médico-funcional, é possível haver variação significativa entre duas pessoas com visão monocular quanto à possibilidade de participação na sociedade. As informações técnicas, portanto, deixam claro que a visão monocular é um impedimento sensorial, mas que a possibilidade de gerar desigualdade de oportunidades de participação social dependem tanto do grau de visão quanto das barreiras enfrentadas pelo indivíduo. Esses dados deixam evidente que pessoas com visão monocular podem experimentar situações bastante distintas no que se refere às chances de integração à vida social, demonstrando a necessidade de avaliação dessas outras circunstâncias para que seja possível concluir se de fato há deficiência. Vale destacar, né, como já colocado, que o próprio legislador remete a visão monocular a essa avaliação biopsicossocial na Lei 14.126, artigo 1º, parágrafo único. E, por fim, apenas uma questão de natureza lógica mesmo, é bastante curioso se a gente considerar o diagnóstico de visão monocular suficiente para caracterizar a deficiência, mas, de maneira anacrônica, continuarmos a exigir essa avaliação nos casos de cegueira bilateral. Né? Exigiríamos a avaliação para quem tem uma perda total de visão e não exigiríamos para quem tem a visão monocular. Me parece isso um contrassenso. Então, diante desses elementos, há 3 conclusões. Primeiro, para análise da deficiência, é insuficiente a perícia exclusivamente médica, pois não se pode restringir o conceito aos casos de incapacidade para o trabalho. Segundo, nem todo impedimento é deficiência, somente aqueles que geram desigualdades de chances de participação social. E terceiro, a visão monocular pode se manifestar em diferentes níveis e as oportunidades de participação social são fortemente impactadas por barreiras externas. Desse modo, a questão jurídica apresentada no tema representativo de controvérsia 378 desta turma nacional, saber se o diagnóstico de visão monocular dispensa avaliação biopsicossocial para caracterizar a condição de pessoa com deficiência na análise do direito ao benefício de prestação continuada, deve ser respondida com a seguinte tese. Na análise do direito ao benefício de prestação continuada, a caracterização da deficiência da pessoa com visão monocular exige avaliação biopsicossocial, sendo insuficientes o diagnóstico do impedimento visual ou a perícia exclusivamente médica. Então, senhor presidente, diante desses argumentos, eu estou votando no sentido de dar parcial provimento ao incidente de uniformização, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento com base na tese que ora está sendo proposta. É como voto. Muito obrigado, doutor Fábio Souza Silva. Aqui não há indicação de divergência. Se ninguém deseja acrescentar ou fazer alguma observação, eu proclamaria o resultado final. A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao incidente de uniformização interposto pela parte autora, nos termos do voto do juiz relator, julgando-o como representativo de controvérsia para fixar a seguinte tese para o tema 378. Aspas, na análise do direito ao benefício de prestação continuada, a caracterização da deficiência da pessoa com visão monocular exige avaliação biopsicossocial, sendo insuficientes o diagnóstico do impedimento visual ou a perícia exclusivamente médica. Obrigado a todos. Passo ao próximo, chamo o processo 7 da pauta, número 500-3645, dígito 46, representativo de controvérsia, tema 372, da relatoria do juiz federal Leonardo Castanho Mendes. Pedidos de sustentação oral presencial pelo Dr. Tiago Augusto Barbosa Ferreira, representante da União requerida, e por videoconferência pelo Dr. Paulo Gustavo Medeiros de Carvalho, representante do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, requerido.